Olá pessoal, estamos de volta, nossa aula de número 12. Hoje vamos falar de dimensionamento da irrigação localizada. Vamos ver agora aqui umas regras básicas para o dimensionamento. Primeiro, não deve ocorrer variação de vazão do primeiro ao último emissor, além do que é permitida no projeto. Sempre que possível, instalar as linhas laterais ou tubulações laterais em nível. Havendo um pequeno gradiente, deve-se compensar e deve-se analisar a possibilidade de reduzir o comprimento da linha lateral, o que vai permitir reduzir assim as perdas de carga. O cabeçal de controle, onde se instala a motobomba, painel de controle, injetor de fertilizantes, sistema de filtragem, sempre que possível deve ser instalado na parte mais elevada do terreno. Lógico que obedecendo as regras de distância que a tubulação de sucção deve ter em relação à fonte de água. Então sempre colocar o cabeçal numa posição que seja protegida de qualquer variação do nível de água, se for de um rio, por exemplo, de uma enchente, vamos dizer assim. Então, deixar o cabeçal de controle o mais alto possível e protegido. Outra regra é dividir o projeto em pequenas subáreas. Assim, a tubulação principal vai ter o menor diâmetro possível e o menor comprimento possível. Então, assim como na aspersão, nós vamos setorizar a área, fica mais fácil depois para manejar. Tem que se ver o fator limitante da disponibilidade de água, quanto de água eu tenho, isso me ajuda a definir quantos setores eu vou ter que ter na minha área, tá? E, de preferência, áreas de tamanho e formato igual. A escolha do emissor deve ser baseada em critérios técnicos. Assim como num projeto de irrigação por aspersão, se faz todo o levantamento da cultura e também se avalia qual sistema de irrigação é o mais utilizado para aquela cultura. Então, a escolha do tipo de emissor tem que ser baseada em critérios técnicos. Qual emissor que melhor se adapta à cultura que eu estou trabalhando. Então temos uma área de irrigação localizada, temos uma fonte de água, um reservatório, vou pegar aqui o apontador, o reservatório, motobomba, filtragem, injeção, o cabeçal e as áreas, as subáreas. Então, preferencialmente, nós vamos, primeiro, variação de vazão do primeiro ao último emissor em cada linha lateral tem que ser apenas aquelas permitidas no projeto. É a primeira coisa. Depois, linhas laterais também preferencialmente em nível. Setorizar a área, de preferência setores retangulares ou quadrados e iguais, facilita até no dimensionamento, e montar o cabeçal de controle numa parte mais elevada, uma parte segura do terreno. Não vai colocar o cabeçal de controle na beira do rio ou próximo a um local que pode dar uma inundação e arrastar todo o cabeçal embora. Então o objetivo é esse, pôr um local que ofereça segurança. Então uma parte elevada, a maior que for possível. A gente sabe que a motobomba tem uma distância máxima que ela tem que ficar da fonte d'água, tanto na horizontal como na vertical. Senão ela não consegue succionar a água. Então, se atentar a isso. A escolha do emissor. Então vamos lá. Temos que conhecer as características da cultura, característica fisiológica, nutricional, necessidade hídrica, espaçamento, sanitária,
De repente é uma cultura que eu não posso ter um molhamento da parte aérea. Então tem que usar um outro tipo de emissor. Então, primeira coisa, se estudar a cultura, conhecer suas características e ver qual é o sistema de irrigação localizado mais utilizado para essa cultura. Também temos que conhecer o tipo de solo, a sua textura, que vai influenciar no formato do bulbo. Tá? Solos com uma textura mais argilosa, o bulbo fica mais achatado. Solos com textura mais arenosa, o bulbo fica mais na posição vertical. Então tem que ser levado em consideração isso também. As condições climáticas, calor e vento. De repente eu vou usar uma microaspersão, mas é uma região que venta demais. Então, será necessário mudar para outro sistema? Ou não? Tem que ser avaliado. O relevo e o tamanho da área também tem que ser considerados. E pode ser que eu tenha que usar ou não emissores autocompensados. E um dos fatores mais importantes, quando se vai adquirir um emissor, tanto na aspersão como na localizada, procura-se comprar de fabricantes de qualidade, que tenham disponibilizado as características operacionais para poder se saber como se comporta aquele emissor em cada situação. Então, um emissor que eu adquiro, eu tenho que saber todas as informações técnicas dele. E se é um emissor confiável, com um bom nome, boa qualidade. Um bom projeto começa com uma boa escolha de emissor. Então, por exemplo, eu compro um emissor, uma mangueira gotejadora, e um fabricante que me disponibiliza todas as informações que eu preciso. Por exemplo, a vazão do emissor, a pressão de serviço máxima, o espaçamento, a equação do emissor, que interessante, porque a vazão é função da pressão. Então, se eu tenho a equação do emissor, daquele emissor que eu adquiri, eu posso calcular a vazão para cada pressão que eu utilizar. Então, a importância de escolher equipamentos que possuam informações completas, a curva operacional do equipamento. Bom, já falamos nisso, recomenda-se que a área irrigada seja dividida em setores, sub-áreas, retangulares de mesmo tamanho. Por que sub-áreas retangulares de mesmo tamanho? Se eu dimensionar uma sub-área e as demais tiverem as mesmas condições, o cálculo já está feito. Já dimensionei, uma a outra vai ser igual. Se as condições forem as mesmas de comprimento, de declive e dos emissores, obviamente. No mesmo setor, pela área ser retangular ou quadrada, as condições que eu observo numa linha lateral são as mesmas para as demais linhas laterais daquela sub-área. Então, dimensiona uma vez só. Para se obter a vazão no início de uma linha lateral, é simples. Eu multiplico a vazão média dos emissores pelo número de emissores. Bom, a perda de carga permitida é de 20% da pressão de serviço, assim como era na aspersão convencional. Então, a perda de carga permitida na linha lateral também será 20% da pressão de serviço, o que equivale a 10% da vazão. Isso comparando o primeiro com o último emissor. Agora, o dimensionamento é por tentativa e erro. Então, eu vou escolher um diâmetro, calcular, ver se esse diâmetro que eu escolhi atende o critério de
perda de carga permitida. Se ele atender, está dentro. Se ele não atender, eu sou obrigado a escolher um outro emissor e reiniciar o cálculo. Então, o cálculo agora, o dimensionamento a partir de agora é por tentativa e erro. E sempre começo com o menor emissor e vou mudando conforme até eu encontrar o emissor que atenda o critério da perda de carga permissível. Então, eu escolhi um emissor. Vou dimensionar a tubulação. A perda de carga que essa tubulação apresenta não pode ser maior do que a perda de carga permitida. Essa é a regra. Se for maior, refaço o cálculo. Se for menor e próxima, tem que ser menor e mais próxima, fim de cálculo, o diâmetro que eu escolhi está correto. Todas as equações, tabelas, unidades que a gente vai usar nesse cálculo estão no livro Sistemas de Irrigação Localizada, capítulo 2, páginas 41 a 47. Então, todo o exemplo que eu vou dar aqui vai estar no livro, que vocês têm acesso em PDF. Nós vamos usar aqui, eu vou mostrar para vocês, dois exemplos de cálculo. Existem várias equações que dimensionam também a linha lateral, as tubulações em irrigação localizada. Eu vou mostrar duas. A primeira e mais adequada é a de Darcy-Weisbach. Para esse tipo de dimensionamento, Darcy-Weisbach se encaixa bem. Se por um acaso eu não tiver todas as informações possíveis, eu vou mostrar como calcular por Rasin-Williams. Mas ela só vai ser utilizada quando eu não tenho as informações todas disponíveis. Ela não é a mais adequada. Então ela é, vamos dizer assim, um quebra-galho. Preferencialmente vamos fazer para o Darcy. Existem outros métodos. Aqui vou mostrar só o Darcy e uma solução quebra-galho que seria para essa situação Rasin-Williams. Rasin-Williams é ótima para aspersão convencional. Ela é perfeita. Agora ela não é tão boa, mas a gente vai mostrar para você. Bom, vamos então partir para o dimensionamento. Vou clicar aqui. Vamos lá então. Vamos dimensionar uma tubulação lateral D em nível com um comprimento de 90 metros, com emissores espaçados de 1,5 metro. Agora SE vai ser espaçamento entre emissores, tá? Vazão de 3,5 litros por hora cada emissor e uma pressão de serviço de 10 MCA. A velocidade da água dentro da tubulação podemos notar igual a 0,90 metros por segundo. E a viscosidade da água à temperatura de 20 graus Celsius é de 0,0000001 metro quadrado por segundo. O valor de N é 5 milímetros. Vou mostrar para vocês o que é esse N. E é um N médio. A aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, primeira coisa que eu vou fazer. Vamos converter o valor da vazão do emissor de litros por hora para metros cúbicos por segundo. Então, a primeira coisa a ser feita é ajustar as unidades. Deu 0,000000972 metros cúbicos por segundo. Quanto mais casas depois da vírgula, melhor, para evitar erros acumulativos. O número de emissores é o comprimento da tubulação sobre o espaçamento de emissores. Então, eu tenho 60 emissores. Um detalhe só antes de continuar. Eu vou dimensionar linhas laterais para emissores do tipo online, gotejadores, microaspersores. Emissores do tipo inline, onde o emissor já é inserido na tubulação no momento da fabricação, o diâmetro já vem pronto. Então eu não preciso dimensionar o diâmetro, já vem pronto. Muito bem, a vazão da tubulação lateral
é o número de emissores vezes a vazão de um emissor. Então eu tenho 60 emissores que multiplica a vazão de um emissor. Então a vazão da linha lateral é de 0,0005833 metros cúbicos por segundo. Calculo a perda de carga permitida, 20% da pressão de serviço. A pressão de serviço é de 10 MCA, então a perda de carga permissível ou permitida é de 2 metros, ou 2 MCA. Bom, como eu falei para vocês, o dimensionamento vai se dar por tentativa e sempre vamos começar por o menor diâmetro, até achar o diâmetro correto, que seja atendida o critério da perda de carga permissível. Então, vamos pegar uma tabela de diâmetros. Temos lá diâmetro 4, 5, 10. 4 e 5 é muito pequeno, então pode descartar. Vamos começar então com o diâmetro de 10 milímetros. 4 e 5 a gente nem é disponível no mercado, mas a gente nem vai usar. É muito difícil, não tem por que esses dois diâmetros serem usados. Então, começamos com 10 milímetros de diâmetro. Então, a primeira coisa do cálculo é definir o diâmetro. Vamos fazer o cálculo da perda de carga unitária. Lembrando que estamos fazendo pela metodologia de Darcy-Weisbach. Então, o cálculo de perda unitária é igual a perda de carga unitária, J, em metros por metros, um fator de atrito que eu vou ter que calcular, ele é adimensional, a velocidade da água dentro da tubulação que eu já tenho, em metros por segundo, 2 vezes a aceleração da gravidade que eu já tenho e o diâmetro que eu também já tenho, que eu tive que adotar no início do cálculo. Então, falta pouca coisa para encontrar aqui. O fator de atrito é uma delas. O fator de atrito envolve se determinar o número de Reynolds, a rugosidade relativa das paredes e a altura da rugosidade do tubo. Então, o número de Reynolds, ele é a velocidade da água dentro da tubulação, 0,90, vezes o diâmetro que eu adotei, 0,010 metros, são 10 milímetros, então eu trabalho em metro, dividido pela viscosidade da água. Então, eu encontrei um número de Reynolds de 9.000. 9.000 é maior que 4.000. Números de Reynolds maior de 4.000 indica que o regime dentro da tubulação é turbulento. Em geral, sistemas de irrigação apresentam um regime turbulento dentro das suas tubulações. Apenas grandes tubulações com grandes diâmetros, grandes adutoras, que conseguem encontrar um regime laminar. Então, as tubulações para irrigação, em geral, o regime é turbulento, que é maior que 4.000. Muito bem, já encontramos o valor do número de Reynolds. Agora vamos calcular o fator de atrito. Blasius, segundo Blasius, von Bernoulli, 1990, para se calcular o fator de atrito, quando o número de Reynolds estiver entre 2.000 a 100.000, eu uso essa equação aqui. O fator de atrito é igual a C sobre o número de Reynolds elevado a M. Frisoni e Cardoso, em 2007, determinaram os valores de M e o valor de C. Então, M ficou 0,25 e C ficou 0,300 para tubulações de polietileno, para o dimensionamento de sistemas de irrigação localizada. Então, eu tenho Reynolds, já tenho o valor de C, que é 0,300, e já sei também o valor de M, que é 0,25. Então, só vou inserir Reynolds para calcular o fator de atrito. Então, o fator de atrito é igual a 0,300 sobre Reynolds, 9.000, elevado a 0,25. O fator de atrito é de 0,030801, adimensional. Jogo o fator de atrito na fórmula do J.
Então ficou 0,03081, que multiplica a velocidade da água ao quadrado, 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes o diâmetro que eu pré-determinei, J. Então vou voltar só aqui, ó. A perda de carga unitária, J. Então vamos fixar. J ficou com valor de 0,12728,9 metros por metro. A cada metro de tubulação se perde 0,12728,9 metros de carga. N. Eu informei que o N tem um valor igual a 5, é um N médio. Bom, eu tenho aqui para cada valor de N uma equação. Então eu tenho uma equação para N menor que 5, uma equação para N igual a 5 e o para N maior que 5. N menor que 5 é pequeno, N igual a 5 é médio, que é o nosso caso, e N maior que 5 é grande. As equações, elas informam o comprimento equivalente para cada situação. Então eu sei que meu N é médio. O comprimento equivalente vai ser esse daqui, 18,91, que multiplica o diâmetro elevado a menos 1,87. Mas o que é o N? N é esse diâmetro aqui, ó, dessa conexão aqui, desse ponto de encaixe que o emissor faz na lateral da tubulação. Esse diâmetro aqui é o valor de N. Então, o nosso N aqui tem um diâmetro de 5. Ele é médio, 5 milímetros. Vamos lá, então. Já sabemos o que é N, sabemos que o nosso N é médio. Vamos, então, agora aplicar a equação. Como N é igual a 5, o comprimento equivalente é igual a 18,91, que multiplica 10. Detalhe, o diâmetro que eu escolhi no início do cálculo, que eu venho trabalhando com ele em metro, só neste momento eu trabalho com ele em milímetro. Então o 10 que eu escolhi, que eu venho usando 0,10 em todo o cálculo, neste momento ele não está em metro, ele está em milímetro. Então 18,91, que multiplica 10 milímetros elevado a menos 1,87. Encontrei o comprimento equivalente de 0,2551 metros. Então, atenção para este momento. Vou corrigir o valor de J. J também se corrige. A perda de carga também se corrige. J corrigida é igual a J, que eu já encontrei, sobre o espaçamento entre emissores, lembra? Que era 1,5. O espaçamento entre emissores mais o comprimento equivalente, LE, sobre o espaçamento entre emissores. Vamos jogar então na forma de substituir. J corrigida é igual a J, 0,127289, que multiplica 1,5, que é o espaçamento entre emissores, mais o comprimento equivalente que eu acabei de calcular sobre o espaçamento entre emissores. Então, J, a perda de carga corrigida, é igual a 0,14894 metros por metro. A cada metro de tubulação se perde 0,14894 metros de carga. Muito bem. Para finalizar o cálculo, eu vou ter que calcular a perda de carga que está ocorrendo na tubulação. Mas para calcular a perda de carga que está ocorrendo na tubulação e comparar com a perda de carga permissível, eu tenho primeiro achar o valor de F, que é um fator de correção igual àquele que nós usamos lá no dimensionamento de linhas laterais, lá na aspersão convencional. Só que agora tem uma mudança no valor. F é igual a 1 sobre N mais 1
mais 1 sobre 2 vezes N. N é o número de emissores, como era lá. Então eu tenho 60 emissores. M para a Hazen-Williams era de 1,85. M para Darcy-Weisbach é 1,75. Substituo na fórmula e encontrei um F, um fator de correção de 0,3720. É adimensional. A variação, a perda de carga que está ocorrendo na tubulação lateral, ΔHTL, é igual a perda de carga que está ocorrendo, ou a variação de carga que está ocorrendo na tubulação lateral, é igual J, a perda de carga unitária corrigida, que multiplica o fator de correção que eu acabei de encontrar, F, que multiplica o comprimento total da tubulação. Então agora eu vou ver se o diâmetro que eu escolhi atenderá ao critério da perda de carga permitida. Vamos ver qual a perda de carga está ocorrendo na tubulação pro diâmetro de 10, que foi o que eu escolhi, foi o primeiro chute. Então vamos substituir aqui na fórmula. Substituindo os valores, eu tenho está ocorrendo uma perda de carga na tubulação de 4,99 metros. Então, o diâmetro escolhido, 10 milímetros, não atende o critério. Por quê? Ele é maior do que a perda de carga permitida. A perda de carga permitida é de 2 MCA, ele está com quase 5. Então, 10 milímetros não vai nos atender. Esse diâmetro escolhido não atendeu. Temos que fazer o que agora? Escolher outro diâmetro. É o mesmo processo, é o mesmo dimensionamento, então eu vou pôr ele direto para vocês. Se eu adotar, e vou testando, 10, 13, 16, assim por diante. Eu vou ver que quando eu encontrar o diâmetro de 20 milímetros, fazendo a mesma sequência de cálculos que eu fiz agora, eu vou encontrar uma variação de carga na tubulação lateral de 1,88. Eu estou pondo aqui já as mesmas sequência de cálculo. A mesma coisa. Veja bem, para a mesma sequência de cálculo, só que mudando o diâmetro, eu encontrei um outro valor de variação de carga que está ocorrendo na tubulação. Encontrei 1,88, o diâmetro de 20. Então, vamos voltar aqui. Esse diâmetro aqui, essa perda de carga que está ocorrendo na tubulação lateral é menor do que a perda de carga permitida. A permitida era de 2. Com 20 milímetros, está dando 1,88. Está dentro. Então eu sei que o diâmetro correto para essa situação minha de linha lateral é 20 milímetros. Se eu fizesse com um diâmetro maior, eu ia encontrar um valor menor ainda aqui. Só que a regra é a variação que está ocorrendo de carga na tubulação, na linha lateral, tubulação lateral, tem que ser menor e mais próxima à perda de carga permissível, que no caso desse nosso dimensionamento é de 2 MCA. Deu 1,88, 20 milímetros, está ok. Perfeito, finalizamos o cálculo. Lembrando que eu faço o dimensionamento do diâmetro para tubulações no qual os emissores são online. Tubulação com emissor inline, já vem o diâmetro pronto, não vou mais dimensioná-lo. É da derivação para cima. Vamos lá então. Vou fazer o mesmo exemplo, nem vou ler, é o mesmo enunciado que eu já dei, só que agora por Hazen-Williams. Lembrando, Hazen-Williams não é a mais adequada. Hazen-Williams é ótima para aspersão convencional com diâmetros de 50 milímetros para cima. Tá?
Então vamos usar aqui Haas-Williams. Ela pede menos coisas, menos informações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o mesmo enunciado, tá? A vazão também é convertida para a unidade correta. Também calculo o número de emissores, a mesma coisa, são 60, até agora não mudou nada. O cálculo da vazão da linha lateral também é o mesmo, número de emissores vezes a vazão de um emissor. E a perda de carga permissível também é a mesma, 20% da pressão de serviço. Até agora não mudou nada. Também continuo por tentativa e erro, o mesmo processo, escolho o menor diâmetro primeiro e vou aumentando até encontrar o diâmetro que vai atender o critério. Ser menor, mais próximo à perda, a variação de carga na tubulação tem que ser menor e mais próxima à perda de carga permissível, que no caso é 2 neste exemplo. Então, para Haas-Williams é um pouco mais fácil. Eu já aplico a equação de Haas-Williams, que eu vou ter a perda de carga, é igual a 10,646, que multiplica 1 sobre o diâmetro, elevado a 4,87, que multiplica a vazão sobre o coeficiente C para tubos de polietileno. Então, eu tenho o diâmetro em metros, a vazão em metro cúbico por segundo. Vazão com letra maiúscula é vazão de tubulação. Vazão Q maiúsculo, tubulação. Q minúsculo, emissor. O valor de C é um coeficiente para tubos de polietileno, que é 144. Tudo isso elevado a 1,852. A variação, a perda de carga que vai ocorrer na linha lateral, agora para Haas-Williams, vai ser, então, perda de carga na tubulação lateral, que está ocorrendo, que vai ter que ser menor que é permissível para o que o diâmetro que eu escolhi esteja correto, que multiplica a perda de carga unitária, comprimento da tubulação, L, fator de correção, e agora o fator de correção vou usar o M de Haas-Williams, que é 1,85. O M para Darcy, 1,75. O M para Haas-Williams, 1,85. O valor aqui de C é o coeficiente para tubos de polietileno, C, e o valor aqui CE é um coeficiente para tubulações laterais com emissor, vai ter um valor de 100. Por favor, verifiquem no livro, no PDF do livro, tem que ser feita uma correçãozinha aqui neste ponto da fórmula. Está com um erro lá, verifiquem para corrigir este valor na fórmula. Tá bom? Vamos lá então. Vamos escolher já, vou partir para um diâmetro de 13 milímetros. Vou até pular o 10 já. Vou fazer com um diâmetro de 13 milímetros, que é igual a 0,013 metros. Calculo o valor de J da equação de Haas-Williams, substituo, aqui é o diâmetro que eu escolhi, elevado a 4,87, vazão, C, encontrei um valor de J de 0,02363 metros por metro. Você já sabe o que isso aqui significa. Já falei várias vezes. O fator de correção, usando o M de Haas-Williams, que é 1,85, encontrei o fator de correção, 0,3593. E a variação, finalmente, que está ocorrendo na tubulação que eu escolhi de 13 milímetros, substituo na fórmula também, encontrei uma variação de 1,5. 1,5 atende o critério da perda de carga permissível, que é de 2, é o menor, mais próximo. Então, ΔHTL, a variação que está ocorrendo na tubulação lateral,
é menor e mais próximo da perda de carga permissível. Eu já escolhi o 13 porque eu já sabia que o 13 já ia dar. O diâmetro de 10 não daria, eu tinha feito, e já escolhi o 13 para adiantar para vocês. Então, o 13 milímetros, se eu usar Hazen-Williams, atende. Lembrando que Hazen-Williams não é a melhor opção para este tipo de dimensionamento. Melhor opção, Darcy Weisbach. Então, 13 milímetros atende o critério da perda de carga permissível, pois a variação de carga está ocorrendo na tubulação com o diâmetro de 13 aqui está errado, é menor, aqui está maior, delta HTL tem que ser menor, corrijam, que a perda de carga permissível. Para as mesmas condições, as duas equações deram valor diferente. Hazen-Williams é prático, é fácil, mas ela é recomendada para tubulações com diâmetro igual ou superior a 50 milímetros. Então, ela meio que subestimou o valor correto. O valor correto foi encontrado por Darcy Weisbach. É simples, não é muito complicado se fazer assim, tentativas de erro. Tem que ir fazendo uma por uma até encontrar a inferior. Então corrijam aqui, delta HTL tem que ser menor e mais próximo de HF, aqui houve um erro de digitação aqui, tá? E vai se tentando fazer até encontrar o valor. Pronto, diâmetro calculado. Lembrando pela milésima vez, eu dimensiono o diâmetro de tubulação quando eu uso emissores do tipo online, emissores que eu insiro a tubulação com a distância que eu quero. O que já vem com o emissor pronto de fábrica, tubo gotejador, mangueira gotejadora, a própria exudante, não tem o que fazer, já vem, é aquele diâmetro da linha lateral. O cálculo é a partir dali, da derivação para frente. Muito obrigado.